Essa aula é sobre Marcílio de Pádua, pensador medieval que nasceu em 1280 e morreu em 1343. Marcílio de Pádua, juntamente com Guilherme de Ockham, que também foi contemporâneo dele no século XIV, Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, e Santo Agostinho, que viveu no século V, são os 4 principais nomes do pensamento político medieval. E retomando uma figura de linguagem que eu já havia realizado em aulas anteriores, vamos imaginar Santo Agostinho e Tomás de Aquino, os dois estão com os 2 pés fincados na Idade Média, porque os dois estão discutindo fé e razão e submetendo a razão à fé. Os dois estão discutindo as relações entre igreja e Estado. E os dois defendem a submissão do Estado à igreja. Os dois estão discutindo as leis positivas e as leis eternas ou divinas. E os dois estão submetendo as leis do mundo, as leis positivas, as leis eternas. Por isso estão com os 2 pés fincados na Idade Média. Eles representam essa mentalidade medieval. Já Guilherme de Ockham e Marcílio de Pádua já estão numa outra tendência. Guilherme de Ockham, nós podemos dizer que ele está com um pé na Idade Média, porque ele ainda continua discutindo os mesmos temas: relação entre igreja e Estado, relação entre fé e razão, relação entre direito positivo, direito civil e o direito canônico. Só que ele já está com o pé na Idade Média. Desculpa, ele já está com o pé na modernidade. Porque o Guilherme de Ockham já propõe a separação dessas coisas, já propõe a separação desses 2 universos. Ele propõe a separação entre fé e razão, são domínios distintos. Propõe a separação entre igreja e Estado, são domínios distintos. E Guilherme toma essa postura porque, no seu entendimento, a igreja se perdeu da sua verdadeira vocação. A igreja, ao querer reformar o mundo, acabou sendo contaminada pelo mundo que ela tanto quis reformar. Já Marcílio de Pádua, ele está com um pé na Idade Média e um pé na modernidade. Ele está com o pé na Idade Média porque o assunto continua sendo o mesmo. As relações entre fé e razão, igreja e Estado, direito civil, direito canônico. Só que Marcílio já está com o pé na modernidade, porque ele não apenas propõe a separação desses domínios, mas Marcílio radicaliza. Ele vai inverter toda essa ordem medieval. Ao invés da razão estar submetida à fé, Marcílio inverte essa lógica. Para ele, não é o Estado que tem que se submeter à igreja. Muito pelo contrário, é a igreja que tem que se submeter ao Estado. E vai mais adiante. Marcílio resgata a ideia de democracia, resgata a ideia de soberania, resgata a ideia do poder emanando do povo. Marcílio dá os primeiros passos em direção à democracia que vai se consolidar na modernidade. Vamos ao pensamento do Marcílio com mais detalhes. Se insere na tendência de separação entre fé e razão que vão marcar o fim da Idade Média. Sua obra Defensor Pacis, escrita em 1324, por conta do seu conteúdo, foi censurada e ele foi considerado herético, o que acabou resultando na sua excomunhão da igreja. E a razão dessa excomunhão reside na sua teoria de que o poder temporal, o poder político, emanam do povo e não de Deus. O que confere ao Estado um caráter essencialmente laico, não religioso. Isso significa que o Marcílio, ali no século XIV, resgata a ideia de democracia de uma forma muito próxima ao que era a democracia grega. O Marcílio, ele possui como referência o Estado Nacional em lugar do Estado Universal. Lembrem que a Igreja, ao longo de toda a Idade Média, ela sempre sonhou na reconstrução do Império Romano, mas um império não mais romano, mas agora um império baseado na ideia da cristandade.
sob a autoridade da Igreja, sob a autoridade do Papa. Para ele, a autoridade do Estado, ela tem uma natureza política, estando, portanto, desvinculada de qualquer poder religioso. Para ele, a função do Estado não é auxiliar a Igreja na salvação de almas, não é auxiliar a Igreja, não é auxiliar o Papa na defesa da cristandade, como preconizavam Agostinho e como preconizavam Tomás de Aquino. Para ele, o Estado deve atender a necessidades humanas e terrenas. E como é que o Estado vai atender essas necessidades humanas e terrenas? De duas maneiras. Primeira, regulando a convivência social. E o Estado regula a convivência social através do quê? Do seu aparato jurídico, das leis positivas, leis feitas pelos homens para regular a vida em sociedade. E impondo essas leis através do seu aparato repressivo. E a outra forma, do Estado atender às necessidades humanas e terrenas é promovendo a felicidade geral. Aqui nos lembra a ideia do Aristóteles. O que faz uma forma de governo ser justa? É quando essa forma de governo busca o bem geral. Ele desvencilha a discussão, separa esses dois universos, das leis civis, das noções de uma lei eterna e natural, leis surgidas da vontade divina. Então, para Marcílio, são dois universos diferentes. Uma coisa são as leis divinas, que dizem respeito às questões da alma, às questões do espírito, às questões da fé, e outra coisa completamente diferente são as leis que devem regular a vida dos homens dentro dos estados. Então, e para Marcílio, o verdadeiro legislador é o povo ou seus designados. De novo, esse resgate da democracia. Então, quando o povo é o verdadeiro legislador, estamos falando de uma democracia direta. Agora, olha a novidade trazida por Marcílio. Ou seus designados. Marcílio já está antecipando o que na modernidade nós vamos chamar de democracia representativa, em que o cidadão, o eleitor, através do voto, escolhe um político que irá representá-lo. Para ele, para o Marcílio, as leis civis, elas se impõem soberanamente sobre a coletividade dos cidadãos. E essa soberania, ela decorre exatamente do fato de que as leis são a expressão da vontade do povo, e não porque a Igreja impôs ou não por um direito divino, mas por emanarem da vontade popular. Tanto que, para Marcílio, a soberania, além de exclusivamente política, estando desvinculada, portanto, de qualquer visão religiosa, a soberania também é popular. E a soberania se identifica com o poder da lei, o que faz do Marcílio de Pádua um pioneiro da defesa do Estado de Direito, tão importante no mundo contemporâneo. A lei com a qual o governante deve estar comprometido não é aquela que é expressa pela Igreja, não é aquela que é expressa por Deus, não é aquela que expressa de um suposto direito natural, mas é a lei expressamente promulgada pelo povo, totalmente desvinculada de leis eternas e universais, que só podem ser conhecidas pela razão e pelas escrituras e impostas pela Igreja. O Marcílio é mais radical que o Guilherme de Ockham, porque enquanto Ockham pregava apenas a separação entre fé e razão, igreja e Estado, direito civil e direito canônico, o Marcílio vai inverter essa ordem medieval, vai inverter essa ordem estabelecida pela teologia política medieval. Diz ele que na vida terrena é a igreja que deve se submeter ao Estado. No entendimento dele, a igreja não é uma instituição política, mas a igreja é simplesmente o nome que se dá ao conjunto de cristãos, e nada mais do que isso. Concluindo o pensamento de Marcílio de Pádua. Com ele, os conceitos de soberania e Estado recebem formulações totalmente novas, pois são a afirmação da sociedade política contra as interferências da Igreja e de sua filosofia política.
E, por fim, são a expressão do profundo e irresistível processo de secularização, de ruptura com aquela visão de mundo teocrático, que vai marcar o fim do pensamento medieval e o alvorecer do pensamento moderno.